Apocalipse capítulo 3, carta às igrejas em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Nota de rodapé 1. Sardes, atual Sarte, foi capital do antigo reino da Lídia, cidade próspera e orgulhosa de suas indústrias de lã e tinturaria. Era o centro de culto à deusa Cibele, que atraía seguidores para uma religião mística, adornada por rituais sensuais e libertinos. O ministério da igreja cristã local tinha um conceito muito favorável por causa do seu início notável. Entretanto, Deus percebe o vírus da empatia espiritual, descrença, corroendo o íntimo da fé e da prática cristã naqueles crentes. Mateus 24, versículo 43, versículo 44, Lucas 12, versículo 39, versículo 40. Se alerta e fortalece o que ainda resta. Estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Nota de rodapé 2. Tanto judeus, Êxodo 32, versículo 32, versículo 33, Salmo 69, versículo 28, Daniel 12:1, Mateus 10:32, Lucas 12:8, Apocalipse 20:12. Quantos romanos conservavam um livro de registro de todos os cidadãos que formavam seus reinos e, portanto, tinham direitos e deveres a zelar. Se por infringir a lei um cidadão tivesse seu nome apagado do livro, significaria total perda de cidadania. Para os judeus e cristãos, o registro no livro da vida é divino. E quem possui a vida eterna tem a graça da perseverança durante sua caminhada terrestre. Mateus 24, versículo 13. Filipenses 4, 3. Hebreus 2, versículo 3. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Nota de rodapé 3. Filadélfia, atual Alaxerrir, cujo nome significa amor fraternal, era uma cidade de grande importância comercial e estrategicamente localizada como porta de entrada do elevado planalto central da província romana na Ásia Menor. O Senhor afirma que Cristo é quem tem todo o poder de admitir ou excluir pessoas do reino. Os judeus acreditavam que apenas Israel tinha o privilégio de ingressar no reino de Deus. O poder das chaves é a autoridade exclusiva outorgada a Jesus Cristo, o Messias davídico.
versículo 9, Apocalipse 5, 5, Apocalipse 22, 16, Isaías 22, 22, Isaías 60, 14, Mateus 16, do versículo 18 até o versículo 19. Conheça as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste à minha palavra, e não negaste o meu nome. Nota de rodapé 4. O contexto desta carta indica que Cristo estabeleceu uma porta de entrada para todos os que nele creem, com acesso absoluto aos privilégios do reino de Deus e do serviço cristão. Uma entrada que ninguém pode bloquear. 1 Coríntios 16, 9. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim. Farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação. Quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Nota de rodapé 5. Uma alusão às dores messiânicas, a sequência de sofrimentos e perseguições que sobrevirão ao povo de Deus antes do glorioso retorno do Senhor Jesus. Isaías 60, 14, Daniel 12, do versículo 1 ao 13, Marcos 13, 14, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Grandes provações atingirão os crentes perseguidos pelo anticristo, enquanto os não cristãos pagãos, definidos neste livro como os que habitam sobre a terra, sofrerão os julgamentos divinos por sua incredulidade. Apocalipse capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 8, Apocalipse 8, 1, até Apocalipse capítulo 9, versículo 19, e Apocalipse 16, do versículo 1 ao versículo 20. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Nota de rodapé 6. Os judeus estabeleciam estreito paralelo entre o nome e o caráter de uma pessoa. O novo nome de Cristo simboliza tudo o que é por causa da sua obra salvadora e remidora a favor da humanidade. Evento que se dará na segunda vinda do Senhor. Apocalipse 2, 7, Apocalipse 7, 15, Apocalipse 14, 1, Apocalipse 21, versículo 2, Apocalipse 22, versículo 4. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Nota de rodapé 7. Laodiceia foi a cidade mais rica da região da Frígia na época do Império Romano e ficava próxima à atual Denizli. Era conhecida em todo o mundo antigo por seus estabelecimentos bancários, escola de medicina e indústria têxtil. Contudo, a cidade sofria com sérios problemas de abastecimento de água potável. A expressão soberano significa literalmente no original grego o primeiro no tempo, origem, o princípio de tudo. João capítulo 1, versículo 14, Provérbios 8, 22, 2 Coríntios 5, 17, Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o versículo 18. O Deus do Amém se refere ao Deus da verdade como designação pessoal. Refere-se a quem é perfeitamente crível, leal e fidedigno. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, Apocalipse 19, versículo 11, Isaías 65, 16. Conheço as tuas obras,
Sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nota de rodapé 8. Em Herápolis, cidade de repouso adjacente à Laodiceia, havia muitas fontes de águas térmicas e medicinais, porém, impróprias para saciar a sede dos viajantes. A igreja cristã local não estava proporcionando água da vida para os peregrinos sedentos, nem cura e conforto para os espiritualmente enfermos. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez. Compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Nota de rodapé 9. O texto se refere aos 3 grandes orgulhos de Laodiceia. Riquezas financeiras, a ponto de rejeitar a ajuda de Roma, quando foi praticamente destruída por um terremoto em 60 d.C. Próspera indústria têxtil de tecidos e grande avanço na medicina, tanto que lá desenvolveram a fórmula de um colírio muito apreciado na época. Contudo, nem todo o progresso econômico, cultural ou científico do mundo podem ser comparados com a riqueza do verdadeiro relacionamento com Deus. Oséias 12:8, Mateus 6, do versículo 19 ao 20, Lucas capítulo 1, versículo 53, Lucas 12:21. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. A todos quanto amo. Sê, pois, diligente, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nota de rodapé 10. Embora tradicionalmente aplicada aos incrédulos, o contexto desta passagem revela uma demonstração explícita e direta aos crentes que se iludem com suas próprias conquistas ou com uma religiosidade formal. Abandonam um sincero relacionamento com Cristo dedicado a amor ao próximo. O Senhor sempre disciplina seus filhos com amor. Jó 5:17, Salmo 94:12, Provérbios 3:11, 12, 1 Coríntios 11:32, Hebreus 12, do versículo 5 até o versículo 11. Todos quantos perseveram na fé, estes são os vencedores e participarão do majestoso trono de Cristo. Apocalipse 2:7, Apocalipse 20, do versículo 4 ao 6. Mateus 19, versículo 28, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Eis que estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 4 do livro de Apocalipse. Espero que tenha sido um momento agradável e proveitoso na presença do Senhor. Fé e tulipas, só lhe deu glória.